Bom, vamos passar a palavra. Eu quero que você já vá abrindo a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Tiago, capítulo 4, de 8 a 10. Enquanto você localiza o texto, eu queria relembrar, nos últimos 3 domingos, trouxe aqui o que eu classifiquei de uma trilogia, falando a respeito da teologia das lágrimas. No primeiro domingo, ministrei a mensagem intitulada Por que choras?, onde Jesus questiona justamente com essa pergunta Maria Madalena, tentando mostrar a ela que havia uma realidade espiritual por ela desconhecida naquele momento e, na verdade, o que o Senhor queria mostrar é que não havia necessidade dela chorar, porque havia uma intervenção de Deus se manifestando. E que muitas vezes eu e você choramos de forma desnecessária em situações onde Deus já pode estar agindo e quer nos informar, ou por meio da revelação bíblica, ou por meio de uma comunicação no nível muito personalizado do Espírito Santo, na história e no contexto de cada um. Mas falamos também que nossas lágrimas têm o poder de chamar a atenção de Deus. O mesmo Deus, por um lado, que disse a Ezequias, eu vi as tuas lágrimas, e diz, eu vou curar, vou livrar você, também, por outro lado, diz em Malaquias 2,13, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemido e com lágrimas, e eu não vos ouço. E com esse contraste nós mostramos que o poder não está nas lágrimas, mas nós avaliamos a motivação do choro. E na outra semana falamos a respeito das lágrimas no odre, que quando Davi estabelece aquela figura, ele recolhe as minhas lágrimas num odre. Ele está falando que, assim como o vinho, que era o fruto, o suco da uva, que era o fruto esmagar das uvas, era guardado num odre, onde passava por um processo de fermentação ou transformação e se tornava em vinho, que é o símbolo da alegria, nós demonstramos que há uma alusão, onde Deus se revela mostrando que Ele também tem a capacidade de tomar nossas lágrimas, que é o fruto do esmagar das nossas aflições e transformá-las em alegria. E demonstramos biblicamente esse princípio, inclusive relacionado com o Evangelho e com a forma como o Senhor Jesus o apresenta. Na semana passada falamos também, antes da semana passada também dissemos que nossas lágrimas vão produzir 2 tipos de mudança. Ou elas podem mudar as circunstâncias à nossa volta, ou elas podem nos mudar. Resumindo, ou a mudança acontece do lado de fora, ou acontece do lado de dentro, ou quem sabe, até de forma alternada, podemos viver as 2 mudanças. Na semana passada, trouxemos uma palavra intitulada Capacidade de Superação, mostrando que a ideia, quando Deus age, não é esquecer o que nos fez chorar, mas é recomeçar, é levantar a cabeça, é virar a página, é seguir adiante. E a ideia era ter terminado o assunto por ali, tanto que anunciamos como uma trilogia. Hoje eu não consegui fugir demais do assunto, embora a princípio o que pareça hoje é uma antilogia, um paradoxo, quase uma contradição. Quero adiantar, não sou bipolar, não esqueci o que eu estava falando, mas o tema da minha mensagem hoje, necessário para completar o das últimas 3 semanas, é trocando a alegria pela tristeza. E agora é tarde demais, você já está aqui, não pode levantar e sair. Então vamos lá, Tiago capítulo 4, de 8 a 10 diz assim, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Bom, como dissemos, a mensagem de Tiago não é necessariamente um paradoxo, ou uma antilogia ao que nós aprendemos, embora pareça contraditório. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, os preceitos divinos, sempre são coerentes. Então, existe uma lógica por trás dessa proposta de Deus. O Deus que se revela como aquele que quer transformar a tristeza em alegria, está dizendo ao seu povo, que o riso de vocês se torne em pranto e a alegria de vocês se transforme em tristeza. E a única forma de entendermos que não há contradição no que Deus está falando, é quando compreendemos, seja quando a Bíblia fala de alegria ou de tristeza, é que há tipos distintos, tanto de alegria como de tristeza. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus, para que então depois a gente possa entender qual é a troca que está sendo proposta.
né? O Deus que transforma a tristeza em alegria está mandando as pessoas converter a alegria em tristeza, porque Ele está falando de tipos diferentes, para que então finalmente Ele possa fazer aquilo que Ele sempre fez. Quando substituímos essa alegria por tristeza, Deus pode transformar essa tristeza na verdadeira alegria. Então eu quero dividir, né, a mensagem e a exposição dela aqui em 3 tópicos bem distintos. O primeiro, eu vou discutir os tipos de alegria. No segundo, nós vamos falar dos tipos de tristeza, para só então, em terceiro e último lugar, a gente conseguir fechar a ideia e entender qual é a troca proposta e o como isso se relaciona com as mensagens das últimas 3 semanas. Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, destacando aqui os tipos distintos de alegria, vale ressaltar que na tônica das últimas semanas nós mostramos que Deus está interessado na nossa alegria. E não há dúvidas a respeito disso. Eu não vou tentar ser exaustivo, mas eu queria citar alguns textos que nos lembrem a respeito desse interesse, né, dessa clara intenção de Deus revelado na Escritura. Uma das razões que Jesus deu aos seus discípulos, o que inclui cada um de nós, a fim de que nós orássemos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 24, quando ele diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele está dizendo: peça, vocês vão ser atendidos. E a ideia é que vocês não apenas fiquem satisfeitos ao final, mas ele está dizendo de uma alegria completa, medida cheia. Em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, o apóstolo Paulo também expressa esse interesse de Deus na nossa alegria, quando diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. Tanto o verbo encher, né, como a expressão toda alegria, mostra que Deus não quer comunicar apenas alguma alegria, mas Ele também está de olho nessa alegria completa, nessa medida cheia. Em terceiro e último lugar, tem uma palavra de Paulo que me chama a atenção em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, né, que ao falar da natureza do seu ministério, ele mostra que um dos aspectos aos quais ele se propunha era trabalhar justamente para que essa intenção de Deus fosse concretizada, que ela se realizasse. Então ele diz aos coríntios: somos cooperadores da alegria de vocês. Em outras palavras, sabemos o que Deus quer, estamos aqui para cooperar com eles, para que o resultado possa ser atingido. Então, não podemos questionar essa vontade, né, esse intento de Deus claramente revelado nas Escrituras a respeito da nossa alegria. Eu acredito que o problema começa quando as pessoas confundem, né, a alegria, colocando ela num lugar de propósito, quando ela deveria ser efeito colateral. Então aqui a gente precisa começar construindo em cima desse fundamento para entender a distinção dos tipos de alegria. Né? Quando Deus cria o homem com um propósito muito específico, que ele pudesse ter comunhão. Prova disso, né, é que o Senhor estava naquele jardim todo dia. Eu gosto de brincar que ele não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva, o primeiro casal. Todo dia ele ia visitar aqueles dois. O que Deus estava revelando desde o início: eu quero ter comunhão, eu quero ter relacionamento com vocês. Por trás da comunhão e do relacionamento haveria um efeito colateral, uma consequência: alegria. No entanto, se nós começarmos a construir a ideia de que o propósito da criação, né, do homem é que Deus o tempo todo o entretenha e o mantenha feliz, nós vamos pegar um caminho perigoso, que infelizmente muitas pessoas acabam, né, trilhando. Sejam alguns na forma de comunicar o Evangelho, a pregação, sejam outros na maneira de se tentar viver a vida cristã. Se o propósito de Deus fosse meramente alegria, então não faz o menor sentido ele ter estabelecido restrição ou mesmo proibição ao fruto da árvore da vida. Afinal de contas, se Deus criou o homem para ser feliz, ele tinha que deixar o homem ser feliz à sua forma e à sua maneira. Mas desde o início, Deus disse: você não vai ser feliz da sua forma nem da sua maneira. Se você fizer aquilo que eu estou dizendo para você não fazer, você vai trazer desgraça sobre si. A morte vai entrar. E nós já demonstramos nas outras semanas que a porta de entrada, né, para toda dor, tristeza e sofrimento no mundo foi justamente o pecado. Qual era o propósito daquela restrição estabelecida por Deus? Era lembrar o homem que a verdadeira alegria, guarde esse termo, encontra-se no relacionamento com Deus e que ela nunca pode ser substituída pelas falsas alegrias. Há pelo menos 2 tipos de alegria que nós podemos distinguir quando pensamos no propósito de Deus. A verdadeira alegria
e alegria falsa. O que é alegria falsa? É aquela que por um instante não é duradoura, não é permanente, ela é ilusória, mas ela de alguma forma leva o homem a se distrair. Se nós não fizermos essa distinção, nós pegaremos um caminho perigoso, né, relacionado ao que os antigos chamavam de hedonismo. Essa expressão hedonismo deriva de uma palavra no grego que significa prazer. Né? Para os hedonistas, o prazer era o bem supremo, era a finalidade e o fundamento da vida moral. Ao longo dos séculos, nós vamos vendo algumas variações. Por exemplo, o Novo Testamento menciona várias vezes os epicureus. Era um grupo de filósofos que deram uma ajustada no hedonismo, dizendo que o prazer tinha que ser buscado vinculado à razão. Mas isso sempre esteve relacionado, não importa se apresentado de uma forma filosófica ou apenas, né, como uma forma de se extravasar essa natureza adâmica e egoísta, sempre tem sido o foco da humanidade. E se nós não fizermos a distinção entre a verdadeira alegria da presença de Deus e a falsa alegria que pode vir com distrações, inclusive daquilo que Ele proibiu, nós podemos pegar um caminho perigoso. Então, quando fazemos essa distinção de uma verdadeira alegria, a alegria de Deus planejada por Ele, né, e uma outra que pode substituí-lo, eu acredito que vai fazer mais sentido algumas frases que, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente percebe que o próprio Senhor Jesus, no ensino, estava tentando destacar essa diferença. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 11, Jesus diz o seguinte: tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Lembra da frase de João 16, 24? Peçam ao Pai em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. De novo, Jesus está dizendo, para que a alegria de vocês seja completa. Mas antes de afirmar sobre essa possibilidade da alegria, da nossa alegria ser completa, o Senhor diz, eu tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, se for a minha alegria em vocês, então a alegria de vocês vai alcançar a medida cheia e completa. Agora, se não for a alegria do Senhor em nós, jamais alcançaremos essa alegria completa ou essa medida cheia. Por quê? Porque essa alegria do Senhor, ela emana de um relacionamento. Como falamos, o homem foi criado para ter comunhão com Deus. O mesmo apóstolo João, que registrou essas frases de Jesus no Evangelho, também continuava ao longo do seu ministério ensinando essas verdades. E 1 de João, no capítulo 1, eu quero ler aqui dos versículos 1 a 4, ele mostra que essa alegria completa depende da comunhão com Deus. João abre a sua epístola dizendo que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele está falando de Jesus e de um relacionamento muito próximo e pessoal que puderam manter na condição de testemunhas da sua ressurreição. Ele continua e diz, e a vida se manifestou. E nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. É depois de dizer isso que ele conclui e arremata no final do versículo 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quando é que eu e você podemos ter alegria completa? Quando temos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Se nós não fizermos a distinção que a verdadeira alegria emana do próprio Deus e da presença de Deus, nós vamos nos equivocar e podemos nos deixar, né, ser enganados por essa falsa alegria que tem o propósito de sabotar o plano e o propósito de Deus. O Salmo 16, verso 11, citado pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, diz que na presença do Senhor, a plenitude de alegria. De novo, a ideia de uma alegria plena, completa, e ela vem relacionada com o quê? Com a presença do Senhor. Em Atos capítulo 13, versículo 52, a Bíblia diz, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Há uma conexão entre a alegria que eles manifestavam e a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. É por isso que mesmo quando eram presos, mesmo quando eram perseguidos, nós vamos ver a menção de que eles com alegria se posicionavam porque tinham sido encontrados dignos de padecer pelo nome do Senhor. A alegria deles não era circunstancial. A alegria deles emanava da fonte, emanava do próprio Senhor.
Já vimos que foi isso que o apóstolo Paulo falou. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em outras palavras, ele está dizendo, a minha alegria, o meu contentamento não depende daquilo que eu enfrento, não depende do tipo de circunstância ou situação que eu atravesso. Ele fala, eu aprendi a viver contente na escassez da mesma forma como na abundância. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, Deus, o Senhor, é a minha fonte. Aliás, assim mesmo Paulo, em Romanos 14, 17, diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Novamente, a relação entre a alegria e a pessoa do Espírito. Um dos evangelhos relata que Jesus exultou no Espírito. Uma das figuras bíblicas relacionadas ao Espírito Santo tem a ver com o rio que emana do santuário de Deus, ou no Apocalipse, diferente do que diz Ezequiel, que emana do trono de Deus. Mas no livro dos Salmos, há uma declaração, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Né? Há uma alegria que emana da presença do Senhor. O apóstolo João está falando da comunhão com o Pai, né? Da comunhão com o Filho. Mas Paulo escreve aos Coríntios, ele fala da comunhão com o Espírito Santo. E desse Deus trino, do relacionamento, né? Com Ele, flui e emana a verdadeira alegria. Agora, desde o início, Deus dá instruções, não apenas no Éden, mostrando que alegrias alternativas, ilusórias, falsas, substitutas, não deveriam ser buscadas, mas ao longo da história do povo de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 8, eu gostaria de mostrar para você que Deus traz advertências muito específicas. Ele está falando por meio de Moisés a uma geração que acabou de sair da escravidão do Egito. Deus fez promessas de uma terra que mana leite e mel. E eu acredito que isso, na tipologia, fala da plenitude espiritual que nós podemos viver. No entanto, embora isso figure verdades espirituais para mim e para você, para eles, elas tinham um cumprimento literal. Então, no versículo 11 de Deuteronômio 8, 11 de Deuteronômio 8, Deus diz assim, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Por que Deus está dando uma advertência? Que eles precisavam cuidar para não esquecer do Senhor. Eles estão indo para entrar na terra prometida, para finalmente alcançar aquilo que Deus havia anunciado. Verso 12, Deus diz, não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então Deus está dizendo, vocês vão ser abençoados. E o que Ele está comunicando, quando nós fazemos a distinção entre a verdadeira e a falsa alegria, que a falsa alegria não é necessariamente apenas o pecado, qualquer forma de gratificação da carne ou das emoções, que possa nos fazer esquecer da verdadeira fonte. Porque a Bíblia faz uma distinção entre pecado e distração. Então não importa se estamos falando de uma alegria que é buscada na prática do pecado. Todo dia alguém diz, o pecado não dá alegria. Eu falei, se não desse, ninguém pecava. Ele não dá uma alegria permanente. Ele tem uma conta exageradamente alta depois. Mas se no início, a princípio, não fosse gratificante, ninguém fazia. No entanto, há outros tipos de alegrias que podem nos desconectar da fonte. E justamente porque não emanam de Deus e estão nos afastando dele, merece entrar na classificação dessa falsa alegria. Então, se a gente não fizer essa distinção entre as duas, a verdadeira e a falsa alegria, nós vamos ficar confusos. Porque uma hora Deus quer transformar a tristeza em alegria e outra hora Ele manda que a alegria seja transformada em tristeza. Se você está vivendo uma tristeza circunstancial, né, Deus quer conectar você a Ele, que é a fonte da verdadeira alegria, e Ele quer operar essa transformação. Mas se você estiver distraído
enganado, iludido com a falsa alegria, ele diz, a única forma de eu poder substituir essa coisa errada, fake, que existe dentro de você, é primeiro você passar por um processo de eliminar a falsa alegria, para que então depois eu possa transformar a tristeza do seu arrependimento na verdadeira alegria. Agora, é justamente quando a gente fala dessa possibilidade, daqui a pouco nós vamos falar melhor dessa troca, que faz um pouquinho mais de sentido entender a importância da tristeza dentro desse apelo. Né? Tiago está trazendo uma palavra muito específica relacionada a arrependimento. Ele não apenas fala sobre se aproximar de Deus, mas ele diz, limpem as mãos, pecadores. Ele está falando de gente que vinha pisando na bola. Ele diz, purifiquem o coração. De novo, ele sustenta aqui a mesma ideia. Reconheçam a sua miséria. Ele está falando sobre as faltas. Lamentem e chorem. Então, quando a gente olha para as Escrituras, o único momento onde Deus parece estar interessado em que se troque alegria por tristeza é sempre que se abandone a falsa alegria pela tristeza do arrependimento. Quando a gente olha para a palavra de Deus, eu também não vou gastar muito tempo e nem tentar ser exaustivo aqui, mas no livro de Joel, no capítulo 2, nos versículos 12 e 13, nós vemos Deus ordenando o seu povo que lamentasse e chorasse. Olha o que ele diz, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio e irá-se, grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Momentos como esses, quando você vê Deus chamando o povo ao choro em vez da alegria, são sempre momentos onde a mensagem é de arrependimento. Portanto, o que Deus está confrontando não é a verdadeira alegria, que Ele continua interessado. O que Deus está confrontando é a falsa alegria. E acredito que sem o que nós estamos falando hoje, nós podemos trilhar um caminho perigoso. Porque de vez em quando tem gente, quando ouve o que nós falamos nas semanas anteriores, de que Deus está interessado na alegria, ele começa a fazer os seus próprios planos. Então tem direito de me livrar desse casamento miserável, né, e partir para outra, reconstruir. E as pessoas o tempo todo, em vez de se conectarem em Deus, a fonte da verdadeira alegria, elas acabam trocando a fonte da verdadeira alegria por alegria circunstancial. Nós precisamos aprender a encontrar toda a realização que necessitamos em Deus e não nas circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas eu quero casar para ser feliz. Então não case. Porque se você depende disso para casar, para ser feliz, você nunca vai alcançar a felicidade, nem no casamento, por melhor que ele seja. Nada pode suprir plenamente o homem, a não ser um relacionamento satisfatório com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, a gente costuma dizer para a moçada, se você quer ser feliz, não case. A turma diz, ué, não tem felicidade no casamento? Eu digo, não é isso que eu estou falando. É que o propósito de Deus para quem casa não é ser feliz, é fazer alguém feliz. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5 diz, o homem é recém-casado durante 1 ano, não vai sair à guerra, vai ficar em casa. E Deus externa o propósito para promover a felicidade à mulher que tomou por esposa. Deus não diz que ele vai ficar lá para ser feliz. Ele deveria permanecer para fazer alguém feliz. Ou seja, essa ideia de preciso achar minha metade para me completar, ela é equivocada. A única pessoa que pode completar é Deus. Aliás, sem Deus, não importa se está casado, se tem relacionamento, qualquer pessoa é incompleta. Agora, quando nós somos completos e preenchidos em Deus, satisfeitos nele, independente de qualquer circunstância ou situação, então nós podemos transbordar a nossa alegria na vida de outras pessoas, servindo essas pessoas e ajudando com que elas tenham um complemento de alegria circunstancial. Se nós não ajustarmos, né, de forma devida, não amarrarmos aqui as pontas, nós... repito o que eu falei antes, vamos caminhar em direção a uma espécie de adaptação ou, né, de mistura entre o hedonismo e o cristianismo. E isso não é o plano nem o propósito de Deus. Mas, pastor, Deus quer tirar ou quer manter a tristeza? Porque aqui Ele está mandando se entristecer. De novo, nós precisamos reconhecer que assim como na alegria, há tipos distintos de tristeza. Se você for rápido de endereço, eu gostaria que você abrisse aí 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e acompanhasse comigo a leitura do versículo 8 até o 10. 2 Coríntios 7, de 8 a 10.
O apóstolo Paulo diz, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Então, guarde essa expressão, a tristeza os levou ao arrependimento. Agora ele diz, pois vocês foram entristecidos segundo Deus. Então ele está definindo que é uma tristeza segundo Deus. Vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Paulo começa uma conversa nessa epístola aos Coríntios, que ela merece a nossa atenção. Ele está dizendo, eu me entristeci, eu me arrependi um pouco no início de ter entristecido vocês com a carta anterior. Nós aqui não temos certeza se Paulo está falando da primeira carta aos Coríntios, porque essa nossa conta, né, é apenas uma tentativa de ajustar um problema que nós temos. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, na verdade, é a segunda carta dele aos Coríntios. Como sabemos disso? Porque na primeira, né, ele demonstra que já tinha escrito para eles e que eles já tinham escrito de volta. Então essa primeira que nós temos, ela é pelo menos a segunda. Então a segunda é pelo menos a terceira. Passou o que é feito a primeira, só Deus sabe. De alguma forma, talvez houvesse coisas que eram tão, né, ligadas ao contexto da aplicação especial de Corinto e não se tem conhecimento dessa carta. Mas imagina que Paulo esteja se referindo a essa primeira epístola aos Coríntios, que nós conhecemos como primeira, porque ali ele confronta situações de pecado e de erro, né, ao longo de toda a epístola. E ele está dizendo, até me bateu um pouquinho de arrependimento de ter entristecido vocês, mas ele diz, na verdade, eu, pensando e refletindo bem, me alegro de ter entristecido vocês. Por quê? Porque Paulo era cruel? Não. Porque qualquer pessoa que ama e se importa sabe que há momentos onde a correção é necessária. E a correção, como diz o livro de Hebreus, ela vai trazer um pouco de tristeza, mas vai produzir alegria depois. Então o interesse de Paulo era no que seria o resultado da correção. Então nós não podemos imaginar um tipo de evangelho, né, onde Deus simplesmente parece existir para ser o nosso serviçal e nos manter o tempo todo alegre. Quem tenta trabalhar essa dinâmica vai ter um problema sério, não só, né, com a doutrina bíblica que não se encaixa nisso, mas ele vai se perder em relação ao propósito de Deus. Então nós precisamos de fato olhar para essa distinção. Nós podemos, assim como reconhecemos que há no mínimo dois tipos de alegria, sem trabalhar qualquer possibilidade de uma subdivisão entre eles, assim como tem a alegria verdadeira que emana de Deus, tem a falsa. Aqui Paulo está falando de uma tristeza que produz morte. Numa das ministrações das semanas anteriores, nós fizemos uma distinção. Quando falamos do choro com a motivação correta, né, e o choro com a motivação errada, nós fizemos uma distinção entre arrependimento e remorso. O arrependimento, ele precisa produzir impacto em pelo menos 3 áreas que compõem a estrutura da nossa personalidade, que é razão, emoção e vontade. Quando você olha para as pessoas que viveram arrependimento, você vai perceber que, de alguma forma, Deus conseguiu atingir essas 3 áreas. Quando você vê pessoas de quem nós demos o exemplo, né, de remorso, então mencionamos, quando falamos aqui sobre remorso, que a Bíblia diz que Esaú, embora chorou, procurou com lágrimas, não encontrou lugar de arrependimento. O que nós percebemos é que, de alguma forma, né, a razão parece ser a primeira a perceber. Eu estou sofrendo algum tipo de prejuízo. Mas uma das definições do remorso é que ele lamenta a consequência do pecado, mas não a essência. Ele lamenta o que aquilo trouxe de ruim ou que o privou em relação àquilo que é bom, mas não lamenta ter se distanciado de Deus. A avaliação, ela normalmente não é nessa percepção espiritual profunda, ela é só circunstancial. Podemos dizer a mesma coisa quando você olha para Saul e para Davi. Deus diz, eu vou substituir você, Saul, por um outro homem segundo o meu coração.
A primeira ideia que pode parecer é Deus olhando e dizendo, Saul, você é imperfeito, eu vou achar um cara perfeito. E não é isso que a gente encontra na Bíblia. Porque se você vê o Saul desobedecendo uma ordem, um comando de Deus por um lado, você vê Davi não apenas vivendo uma aventura extraconjugal com Batseba, mas ainda praticando homicídio contra Urias para tentar encobrir aquela história. Mas qual a grande diferença entre um e outro? Não era perfeição. Quando Samuel confronta Saul pelo seu pecado e anuncia uma mensagem da parte de Deus de que ele está sendo rejeitado, você vai vê-lo admitindo que errou. De alguma forma a razão está ali sendo afetada, mas ele não demonstra nenhuma preocupação em relação a Deus. Ele simplesmente está preocupado só com a consequência, não com a essência. Então quando Samuel vai virando as costas, ele diz, você não vai a lugar nenhum, fica aqui e me honra diante do povo. Em outras palavras, ele está dizendo, não importa se eu estou feio na fita com Deus, o importante é que as pessoas achem que está tudo bem. Ele estava mais preocupado com a reputação diante dos homens do que com a reputação diante de Deus. Quando você olha para Davi, depois do confronto que Davi recebe de Natã em relação ao seu pecado, e a ficha cai, ele no seu arrependimento, aliás, há um salmo que nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho, que é o Salmo 51, que mostra exatamente o que foi o posicionamento de Davi. Verso 4 do Salmo 51, ele diz para Deus, contra ti e contra ti somente eu pequei. Quando chega no verso 11, ele diz, de uma maneira... Vamos para o Salmo 51 já. Quando chega no verso 11, ele externa que a maior perda para ele não era nenhuma consequência que o pecado poderia manifestar nas circunstâncias. Era que o relacionamento com Deus, a fonte da verdadeira alegria não fosse comprometido. Então vamos, Salmo 51, vamos começar no verso 1. É uma confissão, Esse salmo é uma expressão do arrependimento, uma oração de confissão, um clamor por restauração, e ele é composto exatamente depois de Natã ter confrontado Davi. Ele começa dizendo assim, verso 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4, pequei contra ti somente. Fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar. No teu falar e puro no teu julgar. Esse momento ele está dizendo para Deus, as consequências que vierem eu aceito, porque o Senhor é justo. No entanto, Davi está dizendo, eu feri você, eu pequei contra o Senhor. Verso 7, o clamor por restauração. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Verso 11 ele diz, não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi está dizendo o que eu achei que encontraria numa aventura extraconjugal. A alegria, na verdade, me fez perder a verdadeira alegria. A alegria da tua salvação. Davi está dizendo, nesse momento eu não estou preocupado com a consequência. Tanto que você percebe quando a revolta de Absalão, Davi simplesmente vira as costas para Jerusalém, para o trono, como quem diz, eu mereço perder tudo isso. Eu gerei essas circunstâncias. No entanto, o clamor dele, não me lance fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi está dizendo, eu posso viver sem qualquer outra coisa, mas eu não posso perder o Senhor. E aqui nós temos o arrependimento. O arrependimento leva em conta a essência e não meramente a consequência. Quando a gente fala sobre Judas, Judas reconhece no nível da razão que ele tinha pecado e diz, eu pequei, traindo sangue inocente. A Bíblia diz que ele foi tomado de remorso, suas emoções estão envolvidas a ponto dele se matar. Mas nós não vemos o uso da vontade para se voltar para Deus, para buscar restauração. Pedro negou o Senhor, mas a diferença é que Pedro não se deixou ser tocado apenas na razão, reconhecendo seu erro, nem só na emoção, chorando amargamente. Ele volta para o Senhor e se permite ser restaurado. Há um entendimento que nós precisamos ter da diferença entre essa alegria que é segundo Deus, que ela produz a tristeza, segundo Deus, que produz salvação, e a tristeza do mundo que produz morte. Porque Judas chega ao ponto de não conseguir viver e se matar. Interessante
que esse é o mesmo fim trágico de Saul. O Senhor se retira dele, a vida dele se torna vazia. E no final, nós vemos alguém, né, que não pensa duas vezes em tirar a sua própria vida. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, não. Ela conduz ao arrependimento, para que a gente possa experimentar a vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, se a gente entende esses dois tipos de tristeza, nós vamos perceber que quando Deus diz que não quer você triste, quer transformar a tristeza em alegria, Ele não está falando da boa tristeza. A tristeza é boa quando ela está te arrancando da falsa alegria para te conduzir à verdadeira alegria. E essa, se for necessário, Deus não vai nos poupar. Assim como um pai que ama seu filho, não vai poupá-lo de correção. Ele não está de olho na tristeza do momento, ele está de olho no resultado, naquilo que vem depois. Então, se a gente também entende a diferença de tristeza, fica mais fácil entender a troca. Davi, como vimos nesse salmo, ele se entristeceu para recuperar a verdadeira alegria. Então nós podemos dizer, ao olhar para esse salmo, né, que exatamente esse o posicionamento de Davi. Eu queria que a gente olhasse de novo algumas declarações dele no Salmo 51. Quando, no verso 8, ele diz, faze-me ouvir júbilo e alegria. Ele está falando de algo que ele já tinha perdido. Onde? Do lado de dentro. Ele diz para que exultem os ossos que esmagaste. Uma figura de linguagem. Seus ossos não tinham sido literalmente esmagados, mas ele está dizendo, por dentro eu estou acabado. Eu preciso voltar a esse lugar. No verso 12, o clamor dele é, restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. No verso 13 ele diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele está dizendo, eu não quero ser alguém apenas perdoado e restaurado. Eu quero ser um instrumento de advertência para que ninguém troque a verdadeira fonte de alegria por uma alegria ilusória, enganosa, passageira, falsa. Ele está dizendo, a restauração que o Senhor me proporciona vai ser um instrumento para que eu converta outros a Ti, para que eles lembrem, para que eles entendam, para que eles saibam que não há alegria a não ser no Senhor. Eu acho que é a partir desse momento que nós conseguimos entender a troca, né, que está sendo proposta através de Tiago ou mesmo de Joel. Quando Deus está dizendo, converta o riso de vocês em pranto, né, a alegria em tristeza. Ele está falando de gente que está entretido com a falsa alegria. É como se, em outras palavras, Deus estivesse falando, se a falsa, ilusória, transitória, alegria do pecado, né, ou de qualquer outra forma de gratificação da carne ou das emoções, não for removido, não há espaço para que a verdadeira alegria entre. E a única forma de remover essa falsa alegria é quando você não só reconhece que ela é falsa, mas que ela te afastou da verdadeira fonte. E a forma de nos livrarmos dela envolve necessariamente esse processo de arrependimento. Então a gente pode dizer que Davi se entristeceu por ter se afastado da verdadeira alegria. E é esse processo de entristecimento que o leva a romper com a falsa, para que agora então, com a tristeza segundo Deus, que conduz ao arrependimento para a vida, ele entre naquele lugar onde Deus possa se mover como expert que é, de transformar a tristeza em alegria. Em outras palavras, Deus está dizendo, o que eu queria devolver a você, Davi, era a verdadeira alegria. Evangelho de João, no capítulo 17. Jesus orando ao Pai, isso é chamado de oração sacerdotal, orando ao Pai pelos seus discípulos, o que nos inclui a mim, inclui você. Ele ora da seguinte forma, João 17, 13, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Essa ideia de alegria completa sempre está relacionada ao que vem do Senhor. Mas ele está orando, ele está suplicando ao Pai que eles, meus discípulos, tenham a minha alegria completa em si mesmo. Como que a alegria dele pode nos preencher, nos completar dessa forma? Como podemos ter a alegria dele em nós, a esse nível? Alguns versículos depois. Eu li o verso 13, agora vou pular para o verso 17, do capítulo 17 de João. O Senhor Jesus também orou por nós e disse, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outras palavras, nós podemos entender que santificação, apartar-se do pecado, voltar-se para Deus, pode nos levar a desfrutar a verdadeira alegria. Quando Paulo escreve aos Filipenses, logo no capítulo 1 da sua epístola, ele fala sobre estar ou não estar presente. Ele diz para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele diz, eu fico indeciso.
Eu tenho vontade de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele diz, mas por causa de vocês, decidi ficar um pouco mais. Em outras palavras, está dizendo, o céu pode esperar. Assim, eu sou mais útil na vida de vocês. E depois de comunicar a decisão de ficar e permanecer, Paulo diz no verso 25, para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Não só ele diz aos Coríntios, somos cooperadores da vossa alegria, agora para os Filipenses ele está dizendo, eu quero ficar e garantir que vocês tenham alegria. Mas ele está lembrando, a alegria é na fé. E ela é resultado do quê? Que vocês progridam. Então a gente pode dizer que o progresso espiritual, no qual a santificação está inclusa, é o que nos conduz à verdadeira alegria. Uma alegria que se experimenta por causa da fé, por causa da comunhão, por causa do nosso relacionamento com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito que essa percepção nos ajuda a entender que quando Deus está falando de transformar a nossa tristeza em alegria, eu vou repetir o que já falamos nas semanas anteriores, Ele não está falando meramente de alegria ou tristeza circunstancial. É lógico que isso também está envolvido. Quando Deus diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ele está falando de gente que está sendo afetado pelo momento, precisa de algum nível de solidariedade e consolo da nossa parte. No entanto, aquilo que será o verdadeiro combustível do meu e do seu coração, aquilo que vai nos mover de fato, precisa ser a alegria do Senhor. E essa só vem quando estamos conectados com Ele. Então eu quero concluir com a aplicação de um pouquinho de lógica, que nos ajuda a entender as coisas. Se a tristeza, o sofrimento, a dor, as lágrimas entraram no mundo por uma porta específica, que foi o pecado. Se é isso que trouxe todo esse dano à humanidade. O Evangelho vem revertendo essa situação de forma progressiva, mas haverá um desfecho da obra da redenção quando Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Isso não significa que o aspecto fisiológico do choro termina, mas que os motivos de tristeza e choro é que desaparecerão, porque Deus terá exterminado, eliminado de vez o pecado, que foi a porta de entrada e o causador de toda dor e tristeza. Então, se o pecado é justamente a porta de entrada para a dor e tristeza, quão lógico seria a gente imaginar que pode trazer o pecado novamente, para obstruir o nosso relacionamento com Deus, que é a fonte de alegria, e esperar dessa forma que haja alegria. Não apenas é ilógico, é irracional, é uma contrariedade enorme à palavra de Deus. Isaías 59:2 diz assim, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Essa é a razão pela qual em Malaquias 2:13, Deus está dizendo, não adianta vocês cobrir o meu altar com choro, com gemido, com lágrimas. Ele diz, eu não vou ouvir vocês. O verso seguinte, ele dá a razão para isso. Ele diz, o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, você está brincando com o pecado. Foi buscar alegria alternativa, a falsa, ilusória e barata alegria do pecado. Agora você está esperando que eu me comova com um choro que não expurgou essa falsa alegria para eu devolver a verdadeira. O Senhor diz, não posso fazer nada por você. Mas se o pecado, por um lado, nos separa da fonte de alegria, nos desconecta, o arrependimento, e esse transforme o riso em pranto, a alegria em choro, é nada mais do que o arrependimento. O arrependimento nos reconecta à fonte. Ele nos conduz à vida, ele nos conduz à salvação. E essa reconexão, por meio do arrependimento, devolve o resultado que Deus sempre quis trazer na minha e na sua vida. A Bíblia diz, humilhai-vos perante o Senhor. Isso estava lá no versículo 10 de Tiago 4, que nós lemos no início. Ele diz, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Às vezes eu não entendi esse verso. Ou mesmo o que Jesus diz lá, e foi registrado por Mateus. Aquele que se exaltar será humilhado, que se humilhar será exaltado. Eu dizia, Deus, o Senhor é do contra. O camarada quer estar lá em cima, o Senhor dá o tombo. O que está feliz lá embaixo, o Senhor quer levantar. Eu dizia para Deus, o Senhor é do contra. E nessa lógica imatura, eu tinha vontade de dizer para Deus, quero ser pobre, para ver se dava o efeito inverso. Isso era só para você rir e esquecer que está apanhando. Mas eu dizia para Deus, eu não entendo essa dinâmica. A verdade é que quem está buscando exaltação por si mesmo está quebrando um princípio. E como eu já disse aqui outro dia, todo princípio que você quebra vai quebrar você. Deus diz, tentou subir por sua conta, cai. Ele precisa te humilhar. Por quê? A sua exaltação não se compara com a exaltação de Deus.
Para que Deus possa dar a exaltação que Ele quer, Ele primeiro tem que te humilhar para arrancar a sua tentativa de exaltação. E depois que você entendeu humilhação diante do Senhor, Ele diz, agora eu posso te dar a minha. Então Ele diz, se humilhem diante do Senhor e Ele os exaltará. Em outras palavras, Ele diz, gente, essa coisa de deixar de rir um pouquinho com alegria falsa é o caminho para que depois Deus nos levante e nos dê a verdadeira alegria. Não há nenhuma contradição. Não se trata, né, de um paradoxo dessa antilogia que nós falamos, mas de Deus nos ajudando a enxergar o quadro completo. Eu queria que você ficasse em pé e que nós pudéssemos encerrar orando juntos. E nesse momento que oramos, eu acredito que talvez você esteja, ao ver essa palavra, em um grupo ou outro. Talvez você diga, pastor, estou vivendo o melhor momento do meu relacionamento com Deus, ligadinho com o Senhor, conectado com a fonte. Então eu diria que, no mínimo, você recebeu uma boa orientação preventiva. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. No entanto, eu queria estar aqui dizendo para você que desde que eu e você nos entregamos a Cristo e fomos salvos, que o pecado deixou de ser um problema para nós. Isso não é verdade. Quando olhamos para a doutrina bíblica da santificação, se há uma santificação inicial que é instantânea, há uma outra progressiva. Então o apóstolo João, ele diz lá na sua epístola, no capítulo 2, no versículo 1, ele começa dizendo assim, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Qual é o ideal dentro do plano e do propósito de Deus? O ideal, obviamente, é que a gente não peque. Mas depois de dizer isso no versículo 1, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ele diz, mas, se, e aí entra o condicional, se todavia, contudo, entretanto, apesar disso, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. No verso seguinte, a Bíblia diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Obviamente que o ideal seria que eu e você não pecássemos. Mas quando tropeçamos, o que fazer? Paulo em Filipenses 3, ele diz que não tinha alcançado a perfeição. Ele diz, não julgo tê-la alcançado. Ele diz, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo, qual é o segredo de alguém que ainda não chegou lá e não alcançou a perfeição? Ele diz, não se enrosque no passado, prossiga. Levante a cabeça, supere qualquer queda, se deixa, né, ser restaurado por Deus, se arrependa, conserte com o Senhor e bora para frente. Vamos correr para o alvo. Talvez você esteja numa condição onde está ouvindo essa palavra justamente depois de ter vivido a dor de ter pecado contra o Senhor. Enquanto por um lado o inimigo tenta te acusar com aquele joguinho de sempre, falando do crente meia boca, que ele quer sugerir e fazer com que você acredite que você é. Por outro lado, o Espírito de Deus está dizendo, eu estou te chamando a um lugar de arrependimento. E eu quero que você se entristeça pelo que fez, para que você troque essa falsa alegria ilusória, transitória, né, passageira, pela verdadeira. Volte para cá. E esse pode ser um momento de conserto. Aliás, eu quero me dirigir não só a vocês, estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, agora ao vivo, ou mesmo depois com essa palavra gravada. Esse é um momento que eu acredito cabe muito bem aqui fazer um convite, um apelo muito específico. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o que Deus quer que você saiba é que não há alegria verdadeira, nem permanente, nem duradoura, nem plena, a não ser nele. E você pode entrar nesse lugar por meio de render a sua vida a Cristo. Isso começa com o reconhecimento da nossa condição de pecado, mas que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, pelos do mundo inteiro, sim, mas de uma forma pessoal, pelos nossos. E eu não quero terminar essa reunião sem dar a oportunidade, seja quem está aqui ou nos acompanhando, de tomar uma decisão, entregar sua vida a Cristo. Mas a segunda coisa que a gente sempre faz junto com essa, infelizmente,
Nós temos no Brasil um exército, literalmente, de desviados. Milhões de pessoas que um dia já estiveram firmes com Jesus e hoje não estão mais. A média, segundo algumas estatísticas, é quase de 1 para 1. Para cada um crente firme, você vai ter do lado de fora alguém desviado, alguém distante do Senhor. Isso não significa que tudo está perdido ou acabado. E Lucas 15, que eu gosto de chamar de o capítulo do desviado na Bíblia, aquelas 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido. Está sempre falando de algo que se perdeu e foi encontrado. E a Bíblia nos mostra que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E se houver arrependimento, se você se dispuser a abandonar a alegria transitória do pecado, você vai encontrar a verdadeira, permanente, duradoura alegria no Senhor. E acredito que esse não é um momento apenas de pedir graça para o Senhor para aplicar a palavra dEle, para que ela entre nos nossos corações, para sair daqui com um entendimento coerente do que a Bíblia ensina, mas é um momento de renovar o compromisso. Talvez você está nesse nível, diz, pastor, para mim a palavra foi só preventiva, para eu abrir o olho, para eu ficar firme com o Senhor. Então você pode nessa hora renovar o seu compromisso e ao mesmo tempo dizer para Deus que você não confia em si mesmo. Jesus nos ensinou a orar dizendo, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós não podemos tentar viver essa firmeza sem Ele. Não significa que a gente não tenha responsabilidade. A Bíblia diz o que está em pé, cuide para que não caia. É nossa responsabilidade o cuidado. Mas seria uma ignorância do tamanho do mundo inteiro tentar fazer isso sem o Senhor. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dEle. Há uma graça. Não só para levantar quem já tropeçou, mas para manter de pé quem não tropeçou. Eu quero que você ore. Enquanto você ora aplicando o que quer que seja que você entende que precisa fazer, eu quero nessa hora estender esse convite. Então eu vou fazer a pergunta aos que estão aqui no presencial. Há alguém aqui hoje que quer entregar sua vida pela primeira vez a Cristo. Você nunca fez isso de maneira formal, né? Sincera, honesta, sem restrição. E você diz, eu desisto de tentar viver essa felicidade, esse preenchimento sozinho ou do meu jeito. Eu preciso do Senhor Jesus. Você quer entregar a sua vida a Ele. Se alguém que quer tomar essa decisão, eu quero orar com você. Ou talvez haja alguém aqui que talvez tenha se desviado, se afastado do Senhor por algum motivo, por alguma razão. E você sabe que Ele está te chamando de volta e que Ele quer restaurar você. Então nós também queremos orar com você. Alguém aqui, numa dessas duas situações, que quer voltar para Jesus, se houver, levante sua mão. Nós queremos orar com você, né? Nós queremos poder fazer isso agora. Se você quer tomar essa decisão, nós queremos te ajudar. Pastor, assim na frente de todo mundo, a ideia é essa. Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. No entanto, quando você se posiciona em público, não há nenhum motivo para vergonha, não só porque diante de Deus vale a pena o posicionamento, mas o que você tem nesse auditório é uma verdadeira torcida. Gente orando por você nessa hora. Gente que entende que se Jesus disse que tem festa no céu e que Ele nos mandou orar para que a vontade dEle seja feita na terra como é feita no céu, então significa que Ele também quer que haja festa aqui. Então o propósito é mero e simplesmente ajudar. Alguém quer tomar essa decisão, você sabe que precisa disso. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Tem gente que diz, depois eu resolvo, talvez não seja a hora. Você sabe lá no fundo que Ele está te chamando. Não há motivo, né, para resistir a isso. Alguém? Se houver, dá um sinal com a sua mão e nós vamos orar com você. De qualquer forma, glória a Jesus. Há mais alguém que queira tomar essa decisão? Se houver, eu quero pedir, graças a Deus. Eu quero pedir vocês que levantaram a mão, ou quem ainda estava, levanto, não levanto. Esse é um momento, eu digo para as pessoas, de uma guerra no reino espiritual. Tem gente que diz, pastor, minha mão parece que pesava 1 tonelada. Mas eu quero declarar cada pessoa nesse lugar livre de toda amarra espiritual. Nós quebramos toda forma de cadeia do reino das trevas na autoridade do nome de Jesus. Te declaramos livre para corresponder ao convite do Espírito Santo. Eu quero que você que levantou a mão ou ainda não tinha conseguido levantar, que está tomando essa decisão, saia bem depressa do seu lugar.
venha aqui à frente pertinho, nós vamos orar rapidamente com você. Você que nos acompanha e precisa tomar essa decisão, eu quero que você se desligue do que está acontecendo à sua volta e que você possa orar conosco nessa hora. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vocês que ergueram a mão, eu vou pedir até para chegar mais perto. E essa é a hora que a gente externa o que Deus e os céus estão sentindo. Festa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem mais? Há mais alguém? Eu vou pedir algo a cada um de vocês que veio aqui à frente. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Então tem duas coisas que nos ajudam nessa experiência de salvação. Primeiro, crer que Ele morreu por nós, pagou a conta dos nossos pecados, mas Ele não está morto, Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus não só ressuscitou, mas Ele subiu aos céus, Ele se assentou à direita de Deus, Ele intercede por nós. Não é empolgante saber que nessa mesma hora, Ele pode estar orando por você, dizendo, Senhor, sustenta o meu irmão. No meio dessas lutas, ele está sendo assediado pelo pecado, pela falsa alegria, sustenta, abre os olhos dele e mantém firme. Pois quando reconhecemos não só a morte, mas a ressurreição, estamos olhando para a obra completa da salvação. Mas a Bíblia diz que nós temos que confessar com a boca, porque no coração se crê para a justiça, diz Paulo, mas com a boca se faz confissão. Então vou pedir que vocês que vieram aqui à frente, possam repetir comigo uma oração. Eu quero ajudar vocês a fazer a confissão. O verbo confessar significa reconhecer, admitir algo. Então, para ajudá-los, é lógico, você que está em casa, onde quer que seja nos acompanhando, você, independente de ter uma oração como essa para repetir ou não, ou mesmo eles, a Bíblia diz que o caminho é invocar o nome de Jesus, é arrepender-se dos pecados e crer para a salvação. Mas a gente quer ajudar vocês com essa oração, e se depois de eu falar uma frase, você entende que pode repetir de forma honesta, eu quero que vocês que vieram aqui à frente em voz alta, você que está nos acompanhando e toma essa decisão, repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço hoje os meus pecados, a minha condição de pecador, e eu me arrependo, mas reconheço no Senhor o Salvador, aquele que oferece a solução. E hoje, eu não apenas decido abandonar os pecados, mas eu recebo o teu perdão. Pela fé eu me aproprio da tua salvação. E eu te confesso, Senhor, eu te dou legalmente o controle da minha vida. Eu declaro que hoje é um novo início. E eu invoco o seu nome, a salvação plena que há no seu nome. E eu declaro que este é um novo dia, é um recomeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, nós entregamos cada um deles aos teus cuidados e à tua graça. Suplicamos a liderança do Espírito Santo, o poder do Senhor trazendo novo nascimento. Que se tornem reais na vida de cada um deles as tuas palavras, perdoados são os teus pecados. Que haja a transformação que só o céu pode produzir. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Enquanto recolhem os dados deles para ajudá-los, você pode dar ao Senhor mais uma forte salva de palmas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 16, e eu quero ler com vocês do versículo 6 até o verso 14. Gênesis 16, de 6 até o 14. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz: Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora.
Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Ele habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai, fica entre Cádiz e Bered. Pai, pedimos a graça do Senhor, a ação do Teu Espírito Santo no íntimo de cada um de nós, e nós oramos a Deus que a Tua palavra não produza meramente informação, mas que ela produza despertamento, ativação da fé, nos leve a um lugar de resposta, de correspondência ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, declarar a expectativa do nosso coração, que esse seja um ambiente hoje de mover de Deus nas nossas vidas, que não apenas a Tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido liberada, mas que haja uma ação e um movimento do céu em favor de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Nós desde já nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida, como a base, né, de construção daquilo que eu sinto de Deus de repartir com vocês hoje. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Quase sempre, né, que eu prego baseado em algum texto do Antigo Testamento, eu gosto de citar não só Romanos 15:4, como também 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Quando Paulo, falando da linhagem dos israelitas, descendentes de Abraão, que está envolvido nessa história aqui, ele diz que as coisas que lhes aconteciam foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, toda vez que você lê histórias na Bíblia, nós não temos apenas um registro da história de alguém, de um povo, da cronologia de uma pessoa, né, ou de um povo. O que nós temos são lições que foram registradas. Lições que serviram não só de aprendizado para aqueles que passaram, né, pelas próprias experiências, mas que o Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, o Deus presciente, sabia que seriam necessárias para mim e para você. A Bíblia é taxativa, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós não temos nenhum relato, nenhuma informação que não seja útil. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, que Deus tem chamado bastante a minha atenção ultimamente, porque nós temos uma pessoa, Agar, ela era serva de Abraão e de Sara. A Bíblia se refere a ela como egípcia, provavelmente passou, né, a estar servindo essa casa depois do tempo em que Abraão e Sara, né, na época ainda o nome de ambos não havia sido mudado, é por isso na leitura nós lemos Abrão e Sarai. Deus iria mudar o nome dos dois, mas ela possivelmente passa a ser, né, uma serva e uma escrava daquela casa a partir da passagem deles no Egito. Naquela época e cultura, escravos eram tratados de forma muito impessoal. Eles eram considerados, né, não objeto, porque eram seres vivos, mas propriedade. E nós precisamos entender como Deus trata de maneira pessoal com essa mulher. Ela termina esse episódio dando um nome a Deus. A Bíblia diz: Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Agora as pessoas têm o direito de ficar inventando nome para Deus? Não. O nome que ela dá procede de um entendimento, de uma revelação que ela recebeu. E a Bíblia só registra isso porque Deus aceita o rótulo. O reconhecimento dado por ela, de fato, está alinhado com o caráter de Deus, com aquilo que Ele é, com a forma como Ele age. E é por isso que a Escritura registra isso. Então, ela não apenas diz: nesse lugar eu olhei para aquele que me vê, mas ela também diz: Tu és o Deus que vê. Em outras palavras, nada foge aos seus olhos. O próprio nome do poço, né, que se chama Beer-Lahai, significa poço daquele que vive e me vê. Era uma espécie de memorial do lugar onde ela teve a experiência. Essa mulher, que não era
enxergada, não no sentido de valorização pelos outros. Está certo que o problema que a leva a fugir de Sara, ela tem participação. A Bíblia diz que ela estava desprezando sua senhora, né? Quer ver uma encrenca das grandes, não é quando o homem mede força, é quando mulheres medem força. E o negócio ficou tenso. E Sara não engoliu aquilo, age como quem disse, você se põe no seu lugar, a senhora da casa sou eu, você é escrava. A Bíblia diz que a humilhou, nós não temos os detalhes da humilhação, mas ela foge. E é quando ela foge que o anjo do Senhor a encontra. A expressão o anjo do Senhor, artigo definido, é sempre uma referência a uma manifestação do próprio Deus. Quando você tem artigo indefinido, um anjo, um qualquer. Mas quando tem a expressão o anjo, ela entende que o próprio Deus está falando com ela, e a Escritura quer que eu e você saibamos disso. E quando ela está falando do Deus que vê, há pelo menos 3 aspectos que eu quero destacar aqui. O primeiro, ele vê nossas necessidades e aflições. No momento de dor, de angústia e desespero, Deus está dizendo, você não está esquecida, você não está abandonada, eu estou olhando para você. E olhando não é meramente o olhar de fiscalização, é o olhar de compaixão, é o olhar de identificação, é a comunicação de alguém que se importa. A segunda coisa que me chama a atenção é quando o anjo do Senhor fala para ela, volte e humilhe-se para sua senhora. Ele pergunta, quem é você? Ela mesmo responde, eu sou escrava de Sarai, volte para sua senhora. Isso significa que Deus era favorável à escravidão? É evidente que não. Lá na frente, nós vemos Deus falando com Abraão, ouve Sara, sua mulher, que tem um entendimento. Qual? Agar deveria ser mandada embora. Agora, porém, não como fugitiva, não quebrando as leis, mas sendo liberada para tal. Basicamente, ele está dizendo, volte, que tem uma forma certa como eu vou tirar você desse jugo da escravidão. Você não escolheu o caminho direito. Então, o que eu entendo que nesse segundo aspecto é que Deus não vê só nossas necessidades e aflições, Ele vê nossas ações, nossa conduta. E eu e você precisamos entender a maneira de agir, não apenas de forma responsável, mas correta aos olhos dele. Mas ele também começa a falar quem será o menino, o nome pelo qual será chamado, o que Deus fará no futuro. Então esse Deus que vê nossas necessidades e aflições, que vê nossa conduta, também vê nosso futuro. Vê nosso futuro não apenas no sentido de que Ele é o Deus presciente, que se antecipa a tudo, mas vê o futuro que Ele inclusive desenhou. Nem sempre isso vai acontecer de forma espontânea e automática. Há vários casos na Bíblia onde você vê orientações para que um posicionamento seja feito por parte das pessoas, para que as promessas de Deus se cumpram. Então a Bíblia diz que em Gênesis 18, 19, Deus diz a Abraão, eu escolhi para que você ordene seus filhos, né, sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, pratique a justiça e o juízo. Deus termina dizendo assim, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Mas Deus prometeu, não vai cumprir, sim, mas você tem que fazer a sua parte. Você vai ver Paulo escrevendo no Novo Testamento a Timóteo, 1 Timóteo 1,18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. Então esse Deus que vê o futuro, a gente pode dizer tanto daquilo que Ele planejou, como Ele sabe também o que nós vamos aceitar, o que não, como vamos se enquadrar nisso ou não, e muitas vezes Ele está tentando nos mostrar o que Ele vê, para que a gente tenha senso de propósito, para que o nosso coração se encha de fé, se encha de esperança. E eu quero tomar o nome que Agar dá a Deus e que a Bíblia registra como o tema da mensagem de hoje, o Deus que vê. Ele vê suas aflições, Ele vê suas ações, Ele vê seu futuro. E muito mais do que gastar, né, tempo aqui ensinando de forma esmiuçada ou procurando organizar a doutrina, que é muito mais minha característica. Eu quero ser breve, eu quero ser objetivo, provocar sua fé, para que no final a gente tenha um tempo para orar sobre todas essas 3 áreas, sobre todas essas 3 questões. Mas, em primeiro lugar, falando do Deus que vê aflições e necessidades, né? Jó, na verdade, o Deus que tudo vê. Jó 28, 24 diz, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo que há debaixo dos céus. Nada escapa ao seu olhar. Nada escapa aos seus olhos. E é interessante a gente ter essa percepção do Deus que tudo vê, não apenas no sentido da grandeza dele, do seu caráter, do seu controle, mas porque isso afeta a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus. Eu não sei o quanto Agar sabia de Deus. Ela estava numa casa onde a fé a Deus era professada.
mas provavelmente essa é a primeira experiência dela. Ela de repente começa a reconhecer com temor, ela obedece a voz do anjo do Senhor e volta, ela declara: o Senhor está me vendo. E eu me lembro muito bem que, apesar de ter nascido e crescido num lar cristão, foi a partir dos 15 anos de idade, depois de ter tido a experiência de ser batizado no Espírito Santo, e as experiências com o sobrenatural fortalecem e muito a nossa fé. Mas eu lembro de um culto onde eu estava pisando pela primeira vez, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Estão falando a época que a gente não tinha a vida, a gente numa nuvem, rede social, não tinha nem como te investigar. E um dos pastores daquela casa vai no lugar onde eu estou, no meio do louvor, e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Para mim, que cresci numa estrutura de igreja diferente, sem essa ênfase carismática, pentecostal dos dons, quando ele disse: tem uma palavra para você, imaginei que ele ia me ler um versículo da Bíblia. Mas ele simplesmente traz uma palavra profética e de revelação. E ele, como diz Paulo em 1 Coríntios 14, 25, revelou os segredos do meu coração. Falou de coisas que estavam acontecendo na minha casa, de dilemas do meu próprio pai, na vida profissional, no trabalho. E ele começa, usado por Deus, a falar de questões ligadas não apenas ao que tinha acontecido, não só o que estava acontecendo, mas ele falava a respeito do futuro, daquilo que Deus tinha para mim. Hoje, 36 anos depois, né, eu posso te dizer que tudo aquilo que foi dito, né, foi vivido, foi experimentado, né, com muita precisão. Mas na época, mesmo não podendo checar as questões ditas para o futuro, a precisão daquilo foi tão impactante que eu saí daquele lugar e eu só conseguia pensar uma coisa: Deus me vê, Deus me enxerga. Eu não sou apenas um número na multidão, eu não sou apenas volume na massa humana. Deus não lida conosco apenas por atacado, Ele nos enxerga como indivíduos, não apenas nas nossas necessidades, porque naquela palavra profética ele está dizendo: eu estou vendo as suas aflições, não apenas a nossa conduta, ele fala de como eu estava agindo e reagindo diante de tudo aquilo, mas na palavra profética ele também falava do futuro. Talvez essa seja a minha identificação com o episódio de Agar, mas seja Deus olhando para as aflições, dizendo que nada escapava dos olhos dele, seja ele falando das ações, dizendo: eu estou te enxergando, seja ele dizendo: eu tenho planos para você. Tudo isso me fez entender um Deus de um relacionamento pessoal. E honestamente, desde os meus 15 anos, essa é uma coisa que eu me esforço para comunicar a todos os crentes. Não importa se estamos ensinando sobre a liderança do Espírito Santo, se estamos ensinando sobre propósito, que cada pessoa entenda e se relacione com Deus de forma pessoal. Nós não podemos simplesmente adotar a ideia de que somos apenas parte da massa. Deus nos enxerga como indivíduos e tem planos para cada um de nós. Deus tem planos para você que talvez sejam completamente diferentes do que Ele tem para outra pessoa. Aliás, quando Mardoqueu manda o recado à sua sobrinha Esther, dizendo: quem sabe se não foi para um tempo como esse chegasse a ser rainha, ele está dizendo: você não está aí à toa. Deus tem um plano e um propósito, e o que tinha para ela não era para mais ninguém, porque ela era única naquela posição. Então nós precisamos de fato ter essa percepção de um Deus que nos enxerga. Eu e você não estamos esquecidos, eu e você não estamos perdidos no meio da massa humana. Como Ele faz para gerenciar isso tudo? Evidentemente nós nunca vamos entender, porque nossa mente jamais chegará perto de entender a sua grandeza. Ele sabe coisas sobre a sua vida que nem você sabe. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Está certo que na cabeça de alguns de nós está mais fácil de contar do que na de outros. E o que Ele vai fazer com essa informação não sei, mas Ele sabe tudo. E Deus está nos chamando a esse lugar de compreensão, de que Ele nos enxerga quanto indivíduos. E eu acredito que a resposta principal que nós devemos dar a esse entendimento é saber que Ele nos chama para um relacionamento pessoal. Você pode dizer amém? Mas eu quero provocar a sua fé. Ele vê as suas necessidades. Essa mulher sai, ela foge, ela não sabe o seu futuro, ela está grávida, né? Ela simplesmente está deserto adentro, sem saber como vai se cuidar, se proteger, sustentar. Ela está desesperada e o anjo do Senhor diz: eu tenho planos e projetos para você. Eu não quero te salvar apenas dessa aflição. Eu tenho um futuro para você, para a linhagem, para o filho que você carrega. Deus enxerga as nossas aflições. Em 1 de Pedro 3,12, o Novo Testamento cita, a gente podia só ler o livro de Salmos, mas a repetição disso no Novo Testamento mostra o entendimento e aplicação prática de fé que
os apóstolos faziam desses textos? 1 de Pedro 3,12, citando Salmo 34,15, diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Interessante a Bíblia não só dizer que o ouvido está aberto à súplica, mas que os seus olhos repousam sobre os justos. Muitas vezes Deus faz questão não só de dizer eu ouvi sua oração, mas Ele faz questão de dizer eu estou vendo suas aflições. Quando Ezequias ouve a palavra da boca do profeta Isaías: você vai morrer, não vai viver, coloque sua casa em ordem, né? A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele ora, ele chora. Eu sempre digo isso às pessoas: se o médico ou a medicina te desengana, você pode correr para Deus. A última palavra da minha e na sua vida não é da medicina, é de Deus. Mas quando Deus desengana o cara, ele corre para quem? Porque foi Deus que falou: você não vai viver. Para quem que você corre? Para Deus. A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele chora, ele ora. Isaías nem foi muito longe, o Senhor diz: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, eu vi as tuas lágrimas, ouvi as suas orações. Deus só podia ter dito: chegou um barulhinho no meu ouvido aqui, eu resolvi atender. Mas quando Ele está dizendo eu vi as tuas lágrimas, Deus está dizendo eu enxergo a sua dor, eu enxergo a sua aflição. O seu sofrimento não é algo que acontece fora do alcance da minha vista. Eu não estou alheio à sua angústia. Interessante que essa ideia de que Deus enxerga a aflição é sempre para comunicar o quê? Uma identificação. A disposição de Deus de manifestar não meramente uma empatia, mas intervenção, socorro. E se tem algo que eu e você não podemos deixar de reconhecer, a Bíblia nos mostra muitas promessas nesse sentido, é que Deus está disposto a intervir nas nossas vidas, nas nossas histórias. Você perdeu uma boa chance de dar um amém, ou um glória a Deus, alguma coisa. Eu vou repetir, você fica aí no jeito, preparado. Deus está disposto a intervir na sua necessidade. Eu creio que essa noite muitos vão experimentar intervenções de Deus. E Ele está nos chamando a esse lugar de convicção, de fé, de consciência, para que a gente de fato se abra à ação dEle. E nós precisamos de fato crer nisso de coração, né? Não, alguns de nós às vezes vamos orar e a gente está meio que tentando a loteria espiritual. Vai que rola, vai que dá certo. Mas nós precisamos ter uma convicção. Há um Deus que nos vê, há um Deus que nos ouve. Você pode dizer amém? E quando nós falamos a respeito disso, nós precisamos de fato olhar assim o todo da palavra de Deus, né? E estamos falando de muitos textos bíblicos. Então Deus, por exemplo, quando o povo estava lá sofrendo a escravidão no Egito, o Senhor diz: eu ouvi o seu gemido. Não era nem só uma oração, o gemido era sofrimento. Mas Deus está dizendo: eu não estou alheio. Segunda coisa, Deus vê as nossas ações. Mesmo que Ele queira intervir na nossa dificuldade, e mesmo que Ele tenha um futuro que Ele proponha para nós, porque Ele está dizendo: Agar, eu quero te socorrer, e eu tenho um plano e um propósito para a sua linhagem no futuro. Mas agora, nesse momento, você tem que agir direito. Eu estou vendo o que você fez. Eu sei que você fugiu. Ela está quebrando todas as leis da época. E o Senhor olha para ela e diz: você vai ter que voltar. Lá na frente é interessante que a gente percebe, né, que no momento específico que Deus está falando com Abraão a respeito da sua promessa, do futuro, da linhagem, né, você percebe que em algum momento Abraão diz para Deus, está registrado, se você estiver anotando, em Gênesis 17, 18, né, o Senhor fala com ele a respeito de como ele ia abençoá-lo, de como ele daria um filho que procederia de Sara, que a promessa não tinha nada a ver com o que ele tinha tentado, né, ele e a esposa fazer por meio de Agar. No verso 16, Deus diz: eu abençoarei, está falando de Sara, darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deus está reafirmando a promessa, dizendo: vocês tentaram dar um jeito, vocês tentaram me ajudar. E Deus está dizendo: o que eu vou fazer é sobrenatural, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Qual foi a resposta de Abraão? Verso 17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara com seus 90 anos ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus, além de rir: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Tipo assim, vamos reconsiderar, vamos aproveitar o menino que está aí, o que já deu certo, o que funcionou,
19, Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus vai explicar. Minha aliança, no entanto, será com Isaque. Aí você pode imaginar, Ismael foi abençoado lá na frente porque Abraão pediu. Antes de Abraão pedir, o anjo do Senhor já falou isso para Agar. É interessante você observar que mesmo lá na frente, Abraão não quer simplesmente despachar Agar e Ismael. Não apenas Sara e Agar voltam a ter os seus problemas, mas agora a Bíblia nos mostra que há uma problemática acontecendo entre Ismael e Isaque. E Sara simplesmente procura Abraão e diz: dispensa, manda embora, liberta essa escrava, mas ela não fica mais conosco. O coração de Abraão fica pesaroso e Deus fala com ele: ouve Sara, sua mulher. Nesse momento, então sim, de forma legal, liberada, abençoada, não fugindo, não quebrando leis, ela simplesmente sairá. Mas no momento anterior, Deus está dizendo: eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo que você está agindo de forma errada. Eu estou vendo que você não só está agindo de forma errada, mas na hora errada. Para que eu cumpra o que eu quero fazer no futuro, para que eu resolva os seus problemas do presente, você tem que mudar a sua conduta. Nesse momento você tem que voltar. Você tem que se humilhar. Sabe, tem muita gente querendo um futuro glorioso. Tem muita gente querendo ver Deus resolver problema, sem querer consertar a sua vida. E nós precisamos entender que essas coisas, elas acabam não sendo compatíveis. Você vai ver Jesus curando um determinado enfermo, o Evangelho de João nos relata, e na sequência dizendo para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso não significa que toda enfermidade seja consequência de pecado. Mas muitas vezes o pecado trará consequências e entre elas pode ser enfermidade. A gente não tem o direito de fazer a análise inversa. Que a análise inversa? Tem enfermidade, supor que é pecado. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes o pecado pode conduzir à enfermidade. É só Deus que pode discernir e mapear isso. Nenhum de nós poderá. Mas naquele momento, e aliás, você vai ter textos como o de Tiago. Quando diz que nós vamos orar pelos enfermos, eles não só serão curados, mas os pecados serão perdoados. E muitas vezes há uma relação entre uma coisa e outra. Mas o mesmo Deus está dizendo: eu quero resolver a aflição, eu quero te dar um futuro glorioso. Ele está dizendo: você tem que arrumar a sua vida. Eu sempre repito essa frase: o princípio que você quebra vai quebrar você. E nós precisamos ter uma conduta correta. Quando a mulher de Potifar está dando em cima de José, ele olha para ela e diz: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? O que ele está entendendo? Deus está vendo minhas ações. A questão não é só o que eu vou fazer com a senhora que é casada. A questão não é só o que eu vou fazer com a confiança do seu marido. A questão é Deus. E tem muita gente que não para pensar em Deus. Outro dia estou conversando com a pessoa e falou: olha, pastor, o negócio é o seguinte, meu cônjuge me traiu, fiquei com muita raiva, fui lá e também traí para me vingar. Eu falei: o que Deus tem a ver com isso? Ele: como assim? Eu falei: o que é que Deus te fez para você fazer o que você fez contra ele? Não, eu fiz contra ela. Eu falei: não, você não fez só contra ela, você quebrou a sua aliança com ele. E o que é que ele te fez para você se vingar dele? Ah, não pensei em Deus. Eu falei: com certeza que não pensou, senão não tinha feito essa estupidez. E eu não entendo como as pessoas querem viver as intervenções de Deus, o futuro de Deus, sem lembrar que elas são responsáveis pelas suas ações e que Ele está vendo as suas ações. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, Jó 34, 21 diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há absolutamente nada que a gente faça que fuja aos olhos de Deus. Há muitos anos atrás preguei uma mensagem aqui questionando: quem é você quando ninguém está olhando? Que é uma definição de caráter. A Bíblia diz lá em Êxodo que Moisés, quando matou o egípcio, a Bíblia diz que ele olhou para um, para o outro lado, não viu ninguém, matou o egípcio. Se alguém tivesse olhando, ele teria feito? Não. O problema é que mesmo aquilo que você acha que está escondido não vai ficar. Jesus disse: não há nada oculto que não seja revelado. É só uma questão de tempo. No caso de Moisés nem demorou, no dia seguinte já descobriram. Quando era pequeno, meu pai contava história para a gente da Bíblia, quando criança, e ele brincava que quando Moisés enterrou o cara na areia, deixou o dedão para fora, o dedão do pé, por isso alguém achou. Gente, eu cresci achando que isso estava na Bíblia.
Quando eu aprendi a ler e não achava essa informação, eu me sentia assim, trollado, né? Porque meu pai brincava com isso quando contava a história. Mas não importa como virar trono, sempre vai ter um dedão do pé que vai ficar para fora. E de alguma forma esse negócio será achado. Mas a questão não é nem se será descoberto depois. É que descoberto ou não, Jesus se identifica no Novo Testamento como aquele que tem os olhos como chama de fogo. São olhos que a tudo perscrutam, que a tudo penetram e nada pode ser escondido dele. Em Êxodo 15, 26, Deus diz assim: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos. Ele só podia dizer fizeram o que é reto. Mas quando diz diante dos seus olhos é um lembrete. Porque quando você faz o que é reto, ele está vendo. Quando você não faz o que é reto, ele também está vendo. E fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Olha que interessante, se vocês fizerem o que é reto, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. As pessoas às vezes confundem as coisas e começam a achar que as bênçãos da obediência têm a ver com mérito. Outro dia eu vi alguém falando, não, esse negócio de obediência é da lei, quando não tinha fé, agora o Novo Testamento tem fé, não precisa de obediência. E eu fico pensando como alguém pode chegar a fazer uma declaração dessa. Eu falo, isso às vezes não é só falta de conhecimento bíblico, deve ser falta de massa cinzenta. Porque você olha o Novo Testamento, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, mostra que tudo o que esse povo fez no Antigo Testamento, que os levou a ser abençoados, experimentar a intervenção de Deus, foi por fé. Como é que você vai dizer que a bênção do Antigo Testamento era pela obediência, a do Novo Testamento é por fé, e que uma coisa tem nada a ver com outra? Paulo fala 2 vezes na Epístola aos Romanos da obediência da fé. Ou seja, o que é a fé? O camarada diz, não, eu creio que Deus prometeu, ele vai cumprir, porque a palavra dele é verdade, ele não mente. Ok, você crê que o que Deus falou é verdade, vai cumprir e não mente. Então quando ele diz, se você desobedecer vai ter consequências, por que é que você não acredita nisso? E como é que eu uso a fé para fazer aquela palavra dele se materializar na minha vida e a mesma fé para fazer essa palavra desaparecer e não ser verdadeira? Que bobagem é essa? Não tem como você desconectar fé e obediência. Se eu acredito que o que Deus falou em termos de promessa de bênção vai cumprir, eu preciso acreditar que o que ele mandou é para ser obedecido e que quando é obedecido vai ter a consequência que ele falou. Vocês estão aí? Então ele está vendo nossas ações. E essas ações de obediência, que são expressão de fé na sua palavra, também nos propulsionam para um lugar de intervenção. Ele está dizendo, me obedeçam, e não vai rolar as enfermidades que rolavam sobre os egípcios. Então, de novo, não quer dizer que toda enfermidade é consequência de pecado. Mas Deus está dizendo, se não me obedecer, parte das consequências podem ser enfermidades. Deuteronômio 6,18. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor. De novo, aos olhos do Senhor. Para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Faça o que é bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem. Deus está vendo suas ações. O Deus quer resolver os seus problemas. O Deus que tem um futuro está dizendo, vamos arrumar a casa aqui. Me ajude a te ajudar. Eu lembro de um filme que eu li, que eu assisti muitos anos atrás, e tinha uma hora que tem um chavão, uma frase clichê, que um personagem diz para o outro, me ajude a ajudar você. Às vezes eu imagino Deus tentando falar isso para mim e para você. Me ajuda a te ajudar. Faz o pouco que eu estou dizendo que você tem que fazer para que eu possa continuar a fazer o resto na sua vida. Mas terceiro e último lugar, Deus vê o futuro. Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Quando Deus está dizendo, volta lá atrás, é para lembrar que desde lá de trás, eu já mostrava o futuro. Eu já mostrava o que estava lá na frente. E Deus se posiciona dizendo dessa forma. Eu anuncio o que há de acontecer. Eu revelo as coisas que ainda não sucederam. Então quando Deus simplesmente fala para Agar o que seria da sua linhagem, isso vai se repetir, não só com o que Deus fala depois em Gênesis 17 para Abraão, mas novamente a palavra de Deus nos mostra, né, que eu creio que isso está em Gênesis 20 alguma coisa,
talvez 21. Quando Agar finalmente sai, né, novamente Deus trará uma intervenção na vida dela e falará daquilo que aguarda. Dessa vez Ismael já nasceu, né? O menino já estava relativamente crescido. A Bíblia sugere que até o menino tenha orado, chorado e clamado a Deus, mas Deus segue falando: eu tenho um futuro. Nós precisamos aprender a não deixar nossa vida meramente uma espécie de piloto automático ou apenas tentar ser senhores do nosso destino sozinho. Nós precisamos perceber que é um Deus que quer trazer direção para mim e para você. Quando a Bíblia enfatiza Deus conhecendo o futuro, Ele tanto conhece desdobramentos que virão, e muitas vezes Ele pode falar antes, para que ou a gente se prepare, ou até mesmo para que a gente mude determinadas coisas. Então quando Deus diz para Ezequias: você vai morrer, basicamente Deus não está dizendo: olha, isso é um futuro inalterável. Quando ele chora, clama, se posiciona em fé, ele simplesmente ganhou mais 15 anos de bônus. Como nós falamos antes, há determinadas palavras proféticas que nós temos que interagir com elas, cooperar com elas para que elas se cumpram. Mas há advertências que não são ouvidas, elas inevitavelmente vão trazer resultados. E muitas vezes Deus adverte mesmo sabendo que nós não vamos ouvir, porque Ele é justo. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos, no dia do julgamento, olha para ele e diz: não se envolva na questão desse justo. Eu muito sofri em sonho por causa dele. E Pilatos, em vez de ter o bom senso que a maioria de nós, os maridos, temos, não ouviu a esposa. E não ouviu o que Deus, por meio da esposa, estava falando. Isso não significa que Deus não tentou poupá-lo daquele erro. Agora, o Deus presciente, que dá a ele até o direito de escapar do erro, mesmo sabendo que ele não vai escapar, decide usar isso e cooperar para a nossa redenção, porque de fato Cristo teria que morrer por nós. O que nós não podemos achar é que Deus obrigou a Pilatos a fazer o que fez. E se Deus conhece o futuro, Ele tanto vai mostrar intenções que nós temos que cooperar, Ele pode mostrar problemas que podem ser evitados. Então Daniel traz uma revelação para o Nabucodonosor: se você se orgulhar, se você se exaltar, Deus vai te abater e você vai se transformar num animal. Se você ler Daniel capítulo 4, ele não deu ouvidos à advertência. Ele podia ter alterado aquilo. Deus o julgou e o abateu, até que haja arrependimento e a história mude. Por outro lado, você vê Deus usando José para interpretar o sonho de Faraó. Porque Deus pode dar revelação para não crente, mas o não crente não tem a capacidade de discernimento. Então ele tem um sonho, assim como Nabucodonosor. Ambos os governantes receberam de Deus um sonho. Parece que deu respeito à cadeia de comando, de autoridade aqui na terra, mas não tem discernimento. Ambos precisavam de profetas para interpretar. José chega com uma palavra de sabedoria. O que o rei sonhou, uma advertência de Deus: nós vamos ter 7 anos de provisão, depois 7 anos de fome. Se você não trabalhar com provisionamento, ninguém sobrevive na fome. Palavras de sabedoria são orientações que Deus dá para que a gente evite determinadas desgraças. Eu era ainda solteiro e eu recebi uma palavra profética. Isso me ajudou de forma prática a entender logo no começo da caminhada o Deus que vê o futuro. Um homem de Deus me aborda e pergunta para mim: você já é casado? Falei: ainda não. Ele falou: mas preste atenção, porque eu vou te dar uma palavra de algo que vai acontecer quando você já estiver casado. Não só quando você estiver casado. Ele disse: quando seu primeiro filho nascer, e esse menino tiver com 2 anos e meio, ou seja, ele já estragou o chá, a revelação, né, antes da hora, já falou que seria menino primeiro. Ele falou: e esse menino tiver com 2 anos e meio de idade, ele olha para mim e diz assim: você vai viver um dos momentos mais cruciais na educação do seu filho, na formação dele. Ele diz: nesse dia vai acontecer isso, isso, isso. Eu achei até que era um exagero para o comportamento de uma criança de 2 anos e meio. Ele diz: se você agir de forma errada nesse dia, você vai perder o coração do seu filho para sempre. Não vai ser um evento instantâneo, mas vai começar com uma abertura de um ângulo, lentamente, e lá na frente o coração de vocês vai distanciar tanto que vai desligar. Mas se você agir da forma correta, que é essa, essa e essa, Deus vai linkar de maneira sobrenatural o coração de vocês. O cara está falando, eu não o conheço. Primeira coisa que eu penso: mesmo se ele for um enviado de Deus, estiver falando a verdade, até aconteceu, eu já não lembro.
A prova de que era Deus falando é que eu só pensei. E o cara responde como se eu tivesse falado com ele. Diz: o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou te dizendo no dia que acontecer. 1 ano depois eu casei, 2 anos e meio depois do casamento Israel nasceu, ou seja, 3 anos e meio depois da palavra. Com 2 anos e meio de idade aconteceu o que o homem falou, 6 anos depois da profecia. E o dia que aconteceu, eu lembrei. Não foi uma lembrança qualquer. Parecia um filme na minha frente, daquele cara falando aquelas coisas. E quando eu lembrei, eu vi que estava acontecendo o que ele falou. E eu percebi que eu estava justamente fazendo a coisa errada, que aquela palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho, dizia para eu não fazer. Deu tempo de arrumar. E algo sobrenatural aconteceu. Foi um dos momentos mais marcantes na criação e no relacionamento meu com o do Israel. Nosso coração se vinculou de uma forma única, singular, inexplicável a partir daquele dia. O Deus que vê o futuro, Ele não está apenas dizendo aquilo está lá de forma automática, né, espontânea. Ele está dizendo: tem coisas boas que você pode provocar para que aconteça, tem coisas ruins que eu posso te ajudar a evitar. Mas Ele muitas vezes fala a respeito do futuro, sinalizando o lugar aonde Ele quer nos levar. Jeremias 33:3: invoca-me que te responderei. Mas Ele não parou aí. Eu falo que os crentes têm alguns pontos diferentes. Tem os que nem oram. Aí tem aqueles que saíram desse ponto e entraram no time dos que oram. Mas eles estão na primeira fase: invoca-me que te responderei. Ele até tem resposta de oração, mas tem uma linha da revelação que muita gente não cruza. Tem um lugar da oração, quando você entra a fundo nela, que aí Deus diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Preste atenção que ele disse: não é privilégio de poucos. Eu lembro de um irmão, logo nos primeiros anos do meu ministério pastoral, cada testemunho que eu dava na igreja, ele olhava para mim e dizia: essas coisas só acontecem com você. Conosco os meros mortais, não. Eu disse: enquanto você crê nisso, nunca vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Gente, eu sou de uma época que refrigerante, hoje eu fico pensando que foi uma bênção quase não tê-lo em casa. Mas na época a gente achava que era maldição não ter o recurso para isso. Refrigerante era de 1 litro, que chegava nem sempre, a maioria dos domingos aparecia. Ele era para a família inteira. Então assim, a gente tinha os copinhos de requeijão, que aproveitava para virar copo de casa, porque às vezes não tinha dinheiro nem para comprar o copo de vidro, que era no máximo 200 ml. E eu lembro que minha mãe colocava, nós os 3 filhos, 3 irmãos, eu e o Adriano e o Paulo, a gente colocava o copo um do lado do outro, ficava medindo. Colocou mais para ele, mais aqui, né? Porque assim, a gente não queria só a mesma quantidade de refrigerante, a gente queria se sentir igualmente amados. Eu não sei se foi o treinamento, mas até hoje, quando eu vejo o copo do irmão do lado enchendo um pouquinho, eu falo para ele: eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu, aí eu posso abrir uma sessão. Se não, cada vez que eu vejo alguém que entrou mais fundo no rio de Deus, que teve uma experiência, que viveu um milagre, eu falo para Deus: jurisprudência, abriu um precedente, também tenho direito, e cada um de nós precisa crer nisso. Então voltando no invoca-me que te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Eu lembro desde a adolescência, quando eu estava orando, eu via e ouvia Deus falar coisas que pareciam absurdas. Outro dia alguém falou: pastor, um absurdo o Abraão rir. Eu falei: absurdo porque tu nunca riu. Eu já ri de muita coisa. Eu lembro da época que não tinha dinheiro nem para andar de ônibus, andava horas a pé todo dia porque não tinha dinheiro para andar de ônibus, na adolescência. E os profetas vinham falar para mim: vai chegar o dia que você vai estar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para o outro. Eu ria, tinha dinheiro nem para andar de balão, não imaginava nada disso ser possível. Agora, por que é que Deus fala isso? Na época parecia glamour, parecia status, parecia aquela coisa de vencer na vida. Hoje penso numa coisa que é um sacrifício. Eu não aguento mais pegar tanto voo. Mas Deus não estava dizendo que a recompensa seria o voo, porque hoje me parece sacrifício para cumprir o propósito. O que Deus estava dizendo é: pare de pensar pequeno no seu universo limitado de recursos, porque eu sou o Deus de recursos ilimitados. Eu tenho planos maiores. Então não tem nada a ver com o avião, tem a ver com o propósito, tem a ver com a capacidade de entender algo maior. Então às vezes eu estava lá orando no meu quarto e eu via multidões, eu me via pregando para milhares e milhares de pessoas. Só que eu estou falando de uma época, gente, que igreja de 200, 300, 400 mesmo, nem se fala, era, a gente chamava de mega igreja. Não existia isso, não era comum. E de repente eu via aquele mundaréu de gente, aqueles auditórios imensos. Hoje, 36 anos, eu olho e digo: tudo aquelas coisas que eu via no quarto, eu via acontecendo. Deus começou a me inspirar para escrever.
Eu via caminhões de livros carregando aquele mundaréu de livros, parecia um absurdo, eu imaginava. Eu trabalhava com venda de livros na época. O universo de população evangélica era menor, a condição financeira nem se fala. Vender livro era um parto, uma dificuldade. Eu ficava vendo aqueles caminhões. Hoje, 36 anos depois, foram mais de 2 milhões de livros distribuídos. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E não tem nada a ver com Deus encher a sua bola, mas descortinar o propósito. Para que Ele quer fazer isso? Para que você comece a acreditar, para que você se prepare, para que você persiga aquilo. E Deus está dizendo para Agar, você se vê como uma escrava que não é enxergada ou vista por ninguém. Eu estou te vendo, estou vendo sua aflição, estou vendo sua conduta e quero que se arrume, porque eu estou vendo o seu futuro, eu sei para onde eu quero te levar. E hoje eu creio que Deus quer que eu e você possamos sair daqui, né? Não necessariamente abrindo um post, dando o mesmo nome que ela, mas dizendo, Ele é o Deus que me vê. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. A gente tem que tirar um tempo de oração. Eu quero que a gente ore por 3 áreas. Primeira, nós falamos que Deus vê necessidades e aflições. Eu sinto que nós estamos num ambiente não só da ativação de fé, mas de resposta a orações de intervenção de Deus. Eu não vi ninguém empolgado. Eu vou falar de novo. Nós estamos num ambiente onde Deus quer trazer muita intervenção em necessidades e aflições de muitos de vocês que estão aqui hoje. Segundo, nós vamos orar pelas nossas condutas. Alguns de nós estamos desanimados de agir certo e aparentemente ninguém está vendo, não está acontecendo nada. Você olha para um José, traído pelos seus irmãos, no Egito para ser fiel a Deus e não deitar com a mulher de Potifar, ele é preso injustamente. Tu está dizendo, Deus te esqueceu, mas não é o que a Bíblia diz. Quando ele está na casa de Potifar, a Bíblia diz, e o Senhor era com José. Quando ele vai para a prisão, e o Senhor era com José. A prova é aquele futuro que Deus está mostrando para ele. A família se curvando, ele numa posição de governo, tudo isso acaba se cumprindo. Porque o Deus que vê nossas aflições, vê nossa conduta, Ele também está vendo o futuro. Ele está dizendo para o José, eu vou te sustentar. Ele está dizendo para o José, eu estou vendo você agir direito, e é por isso que eu vou te levar para o lugar do cumprimento do propósito. Alguns de nós estamos animados de agir direito e precisamos ser restaurados para que a gente não ceda. Outros de vocês foram além do desânimo e já não estão agindo direito. E Deus não te trouxe aqui para culpar ou condenar, mas Ele está te dando chance de arrumar. Porque se você não arruma agora, você estraga o que vem depois. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, por essa causa, há muitos fracos, doentes e gente que dorme, morreu prematuramente entre vocês. E diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu não me lembro se alguma vez nesses 19 anos de alcance, eu dei tanta ênfase da relação entre pecado e enfermidade como hoje. Porque tem pessoas que estão sofrendo a consequência de áreas que não estão consertando. E tem outras que ainda não estão colhendo o que estão plantando. Mas se não arrumarem, inevitavelmente vão colher. E Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento e conserto. Não estou chamando ninguém para tornar pública a sua vida. Mas diante daquele que tudo vê, nós temos uma oportunidade de arrependimento e conserto. E nós vamos orar pelo futuro. Não só para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, mas para que a gente consiga discernir e acompanhá-lo. Ele não faz questão de falar tudo de uma vez. Para mim tem sido uma jornada emocionante desde os 15 anos de idade. Como essa jornada? Deus fala para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde mesmo? Enquanto você está indo eu vou mostrando. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele mostra uma parte, se andou nela, daqui a pouco ele mostra outra etapa do plano, daqui a pouco outra. Eu acredito que nós nos tornaríamos muito autossuficientes se Ele mostrasse tudo de uma vez. E parece que o tempo todo Ele quer eu e você dependendo dEle. Eu olho para trás e vejo 3 décadas e meia de direção do Espírito Santo. Isso não me dá o direito de parar de depender dEle para as próximas etapas. Eu preciso estar orando pelo que vem. Eu preciso estar sensível ao que Deus quer fazer. Cada um de nós precisa. Há momentos onde Deus pode simplesmente ajustar o futuro e nos levar lá, só porque nós oramos nos entregando.
Tiago diz, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer, se o Senhor quiser. Tem muita gente aceitando qualquer proposta só porque financeiramente é boa, sem perguntar para Deus o que Ele quer. Aí você vê um Elimeleque, sai de Israel porque tem fome, crise, vão para Moabe, que lá a gente se garante. O cara morre ele, morre os filhos, Noemi volta, para não dizer sozinha, acompanhada de Ruth. Agora, você olha para Isaac, que no tempo da fome ele queria o Egito. Deus diz, fica aqui, você vai colher 100 vezes mais. Sabe onde está a bênção de Deus? Ela não está nos ambientes favoráveis, ela está no centro do propósito, ela está no lugar da vontade de Deus. E para entender, a gente precisa de discernimento. E alguns de nós precisamos orar, Senhor, não nos deixe errar, Senhor, nos conduz, nos dê percepção. Eu sinto que essa é uma noite importante para orar por aquilo que vem. Não só para que Deus só dê destino. Alguns de nós vamos ter que ouvir, vamos ter que discernir. E nós precisamos orar por essas 3 áreas. Eu quero que você comece aí no seu lugar. Pedi para você ficar em pé, mas eu sempre reconheço, é mais hábito do que necessidade. Ora como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas honestamente, às vezes eu gosto de brincar com essa expressão. Ore como se tudo dependesse desse momento de oração. Nós estamos num ambiente não só de dar resposta a Deus e a sua palavra, mas eu creio que nós estamos num ambiente céus proféticos, muito propício a intervenções. Eu quero que você comece a orar por isso. Nós também vamos orar por você, mas eu não quero você esperando nossa oração e nem só ouvindo a nossa oração. Eu vou começar orando e na sequência eu quero que o pastor Marciano venha orar, abençoar a vida de vocês. Nós vamos clamar por rompimento. Mas eu espero que você saia daqui não só repetindo um discurso, mas acreditando. E não só com a boca cheia, mas com o coração também de convicção. Você possa sair desse lugar dizendo, Tu és o Deus que me vê. E que você possa falar para todo mundo sobre Deus como sendo o Deus que te vê. Você não está esquecido, você não está ignorado, você não está fora do alcance da vista dele, nem tampouco fora dos planos dele. Não é só o amor dele para te socorrer, não é apenas a preocupação dele com a sua conduta, ele tem projetos. Pai, nós oramos que o teu Espírito ministre o coração de cada um, em cada uma dessas áreas, seja uma, outra ou todas. Nós te pedimos não apenas para que a tua palavra faça barulho dentro de nós, não só na nossa mente, que o Senhor nos chacoalhe no íntimo, que ela produza, ó Deus, um novo nível de resposta. Mas nós oramos também que o teu Espírito de forma personalizada conduza cada um. Que nesse momento possamos te dar a resposta adequada. Espírito Santo envolve o coração de cada um. E nós oramos que esse seja um ambiente de intervenções, um ambiente de mudança, não só para as circunstâncias que estamos enfrentando, não só para a conduta que adotamos, mas também em relação ao nosso futuro e ao posicionamento de buscar teu direcionamento, de perseguir o cumprimento do propósito. Estende a tua mão, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus.